Olá, candidatos, tudo bem? Aqui, professora Júnia Andrade Viana, a gente vai trabalhar com provas comentadas da Fundação Carlos Chagas, tá certo? É lógico que quando a gente fala um curso de provas comentadas, né, quem a gente atende? Atende, né, como eu sempre digo, ao aluno veterano, sim, porque o aluno veterano precisa de materiais inéditos e materiais que sejam atualizados, que possam levar para esse aluno não só as cobranças clássicas da banca, mas como também os seus assuntos de novidade quando a gente sai de um ano para outro, né? Nós estamos agora em 2015, então naturalmente a gente tem que falar do que acontece na Fundação Carlos Chagas em 2015, tá? Esse curso também é para o novato, porque querendo ou não, a gente tem uma base de teoria, né, que ocupa as 2 primeiras horas aproximadamente do curso e depois prova. Então, por exemplo, você que já é aluno veterano, né, está se preparando para o TRT Minas, você já pode saltar essa base, embora julgo necessário assistir a tudo, porque mesmo na base a gente comenta, olha, houve uma mudança, por exemplo, na cobrança de concordância verbal. Há uma cobrança que é tradicionalmente feita desse modo, é outra cobrança que é feita, né, é uma cobrança nova que vem sendo feita de um modo diferenciado. Enfim, o aluno novato também, como eu disse, né, ele pode se basear nessa parte inicial para depois fazer suas provas, dá para acompanhar numa boa, tá certo? Até porque não são poucas provas, são muitas provas. O tempo mínimo desse curso são 10 horas, mas normalmente nos meus cursos eu não costumo dedicar apenas 10 horas, né? Sempre acabo estendendo o curso bastante. Por exemplo, no último curso que eu fiz, nesse modelo do Vai Direto ao Ponto, meu curso acabou com 18 horas, né? Então o aluno que fez a aquisição acabou dando uma sorte muito grande nesse sentido, tá? Então depende do tanto de provas de encaixe. O que está programado para vocês são ênfase nas provas de 2014 para 2015. Então a gente pega boa parte das provas que foram aplicadas em 2014. A minha preocupação, vocês podem ver, nós temos provas de TRTs? Temos, mas a gente não ficou só com isso não. A gente pegou também provas de outras áreas por uma questão de exercitar as novidades que houve em 2014, tá? E vamos também pegar as provas de 2015, porque a essa altura, pessoal, nós já teremos até o concurso a prova do TRE de Roraima, que vai ser uma prova bem anterior ao TRT de Minas, e a gente terá as provas do CNMP, ou seja, do Conselho do Ministério Público, tá? Do Conselho Nacional do Ministério Público. E aí nós vamos também incluir a correção dessas provas no curso. Então, é para chegar à prova do TRT Minas, né, afiadíssimo, com todas as novidades, com treinamento de prova bem, vamos dizer assim, bem consistente, para que vocês possam chegar à prova de português bem mais seguros. Sempre falo para quem não entende o projeto, né? Mas por que eu vou treinar a prova se eu não sou bom em português? Você não precisa ser bom em português para passar em concurso, você precisa aprender a fazer prova, tá? E não é só aprender a fazer prova, você precisa se acostumar com a prova da sua banca. E não é só ficar com as provas deste curso. Você pode pegar mais provas da FCC, baixar essas provas e montar uma apostila de estudos. É a melhor coisa que existe, é isso, tá bom? Bom, para a gente começar a nossa aula demonstrativa, já que eu falei um pouquinho sobre o curso, eu vou tocar num assunto deixando para vocês uma dica muito importante sobre como interpretar textos da FCC. Muitos de vocês sofrem muito com a Fundação Carlos Chagas, por quê? Porque a FCC tem uma interpretação que por muitos é considerada bastante subjetiva. Hoje a gente sabe que a FCC traz, em média, cerca de 2 ou 3 textos, né, na prova de língua portuguesa. A gente sabe que esses textos, muitas vezes, são textos de uma densidade filosófica ou narrativa bastante pesada, não é? E a gente sabe também que pode haver, inclusive, nas suas provas, geralmente é o último texto, né? Pode haver a apresentação de um poema. E aí o grau de subjetividade, ou seja, o grau de interpretação, de exigência de repertório, exigência de erudição, aumenta bastante. Então, o que a gente vai fazer?
a gente vai pegar algumas técnicas, primeiro entendendo um pouco de estrutura textual. O que eu vou passar para vocês aqui na demonstração é o que eu sempre falo. A banca não vai te perguntar o que é isso, mas é interessante você conhecer as modalidades textuais, né? E a partir das modalidades textuais você entender em que parte do texto você vai direcionar o seu olhar quando a Fundação Carlos Chagas falar assim para você, depreenda, marque tal coisa, ou seja, do texto tal depreende-se que, infere-se que é um questionamento que ela vem compondo desde 2014 com vamos dizer assim, com muito aproveitamento em provas, e entrando em 2015 também com a mesma proposta. Então a gente tem que tentar entender o que é esse depreende-se e qual é a parte do texto a que eu devo dedicar uma atenção, vamos dizer assim, um pouco mais concentrada para que eu não possa errar vamos dizer assim, a interpretação. Sempre falo para você, enquanto você continuar achando que interpretação vamos dizer assim, um atributo de pura subjetividade, ou seja, de pura escolha pessoal de quem compõe a prova de interpretação, a prova de língua portuguesa, você não estará apto a passar no concurso, porque você vai sempre perder questão de interpretação. Existe uma lenda, né, que se diz o quê? Para eu interpretar eu tenho que ter, vamos dizer assim, 90% de sorte, 10% de técnica, né, de atenção, 90% de sorte, porque a minha interpretação tem que bater com o que o examinador pensa. Não é bem assim, não. E conto mais uma história, tá? Por exemplo, ficaram muito famosos aqueles casos de interpretação que havia nos vestibulares antigamente. Eu lembro que na época em que eu fiz vestibular, surgiam muitas lendas, não são lendas, na verdade foram realidades, tá? Eu vou falar que tornaram casos lendários, na verdade, melhor assim. De pessoas que iam fazer um vestibular e tinha lá um poema vamos dizer assim, ouvi isso com Oswaldo Montenegro, uma letra da música do Oswaldo Montenegro, e foi vestibular, me parece que de São Paulo, né, de uma das faculdades da Universidade de São Paulo. A banca deu um gabarito e o próprio Oswaldo Montenegro, quando apresentaram a prova para ele decidiu por outro gabarito. A gente fala assim, aí tá vendo? Se o próprio autor não sabe interpretar a letra que ele compôs, como que eu vou adivinhar o que a banca quer, se nem o próprio autor foi capaz? Então, até para evitar essa polêmica, o que acontece? Muitas bancas, principalmente na época do vestibular, né, várias universidades optaram por autores mortos, porque aí não tem polêmica. Bom, gente, mas por que isso mas isso é uma falha de interpretação? Quem está errado, a banca ou o autor? Depende. Quando você usa, por exemplo, um verbo no modo subjuntivo, se você não sabe o que quer dizer esse verbo, ou se não pensou quando foi empregar, você usa aleatoriamente, você usa o verbo por usar, tá certo? Porém, a gramática tem uma regra de significado desse verbo. Então, o que o cara especialista em análise de discurso faz? Ele compõe a interpretação daquilo ali a partir dos instrumentos de definição da língua, dos instrumentos de definição de interpretação. E ali ele cria a interpretação. Então, por isso que às vezes uma banca examinadora tem uma interpretação técnica que não é alcançada nem mesmo pelo autor que compôs o texto. Por quê? Porque ali entram as regras de interpretação. E essas regras, por incrível que pareça, são regras, talvez, até muito objetivas para você definir um trabalho, tá? Você vai ver isso comigo e eu tenho certeza que nessa demonstração você vai começar a olhar a prova da FCC de um modo diferenciado. É lógico que no curso, né, à medida que a gente for fazendo provas, nós vamos mostrar, olha, aqui você não localizou bem nessa parte por conta disso e disso. A gente vai aprender a ler estrutura textual. Quando a gente aprende a ler os andaimes vamos dizer assim, os andaimes da construção, né, a gente aprende a trabalhar com os andaimes da construção, a gente entende vamos dizer assim, o processo de formação todo. Quando a gente só vê a beleza por fora, né, fazendo uma apologia ao Olavo Bilac, a gente só olha essa beleza exterior da construção, a gente tem um olhar mais apaixonado. Mas quando a gente olha os tijolos, a forma como aquilo foi arquitetado, né, a forma como as palavras se encaixam, o que se quer, a que ponto se quer chegar com isso, com esse encaixe de palavras,
é que a gente passa a entender de uma forma mais racional, menos emocional e com maiores chances de acertar. Eu nem digo com maiores chances de acertar, eu digo com menos chances de errar, tá bom? Então a gente vai seguir para o nosso próximo bloco da demonstração, em que eu começo de fato com uma demonstração de interpretação de texto para FCC, deixando essa dica valiosíssima para quem já está quase passando em concurso público.